Continuação do capítulo 1. Harmonia no Espírito Santo. Muitos assuntos estão amontoados no céu. Muitas transações permanecem sem efeito, simplesmente porque Deus não consegue encontrar seu escoadouro na terra. Quem sabe quantos assuntos pendentes existem no céu que Deus não pode colocar em prática porque a igreja não tem exercitado sua liberdade de escolha para estar ao lado dele na realização do seu propósito. Entendamos definitivamente que a tarefa mais nobre da igreja, a maior que ela poderia executar, é a de ser o escoadouro de Deus na terra. Para a igreja ser o escoadouro da vontade de Deus, deve orar. Não oração fragmentária, mas um ministério de oração, oração como obra. À medida que Deus dá visão e abre os olhos das pessoas para verem sua vontade, elas se levantam para orar. O Senhor mostra-nos aqui que a oração individual é inadequada. São necessários pelo menos 2 para orar. Se não percebermos isso, não saberemos a respeito de que o Senhor está falando. As orações apresentadas no Evangelho de João são todas pessoais. Daí encontrarmos palavra como esta: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. João 15:16. Nesse texto não há condição estabelecida quanto ao número de pessoas. Em Mateus 18, porém, é dada uma condição numérica, pelo menos 2, pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, diz o Senhor. Aqui são necessários pelo menos 2, porque o assunto refere-se à comunhão. Não é algo feito por uma pessoa, nem é só uma pessoa que serve como escoadouro de Deus, mas sim 2. O princípio de 2 pessoas é o princípio da igreja, que também é o princípio do corpo de Cristo. Embora tal oração seja feita por 2 pessoas, a concordância é indispensável. Concordar é estar em harmonia. Esses 2 indivíduos precisam estar em harmonia, precisam permanecer no fundamento do corpo e precisam saber o que é a vida do corpo. Esses 2 não têm senão um alvo, que é dizer a Deus: queremos que tua vontade seja feita na terra, como no céu. Quando a igreja permanece em tal base e ora de acordo com ela, vemos que tudo o que pedimos é concedido pelo Pai que está no céu. Quando verdadeiramente permanecemos sobre o fundamento da igreja e aceitamos a responsabilidade do ministério da oração, a vontade de Deus é feita na igreja em que estamos. Se assim não for, nossa igreja será inútil. Tal oração, feita por poucos ou por muitos, terá poder, pois o grau da operação de Deus hoje é governado pelo grau de oração da igreja. A manifestação do poder de Deus não excederá a oração da igreja. Hoje, a grandeza do poder de Deus está circunscrita pela oração da igreja, o que não significa naturalmente que o poder de Deus no céu seja do tamanho da nossa oração, pois no céu, obviamente, seu poder é ilimitado. Somente na terra, neste tempo, é que a manifestação do seu poder depende de quanto a igreja ora. Somente pela oração da igreja pode-se medir a manifestação do poder de Deus. Em vista disso, a igreja deve orar sem cessar. Como pode a igreja orar tão pouco quando comparece diante do Deus abundante? Ela não pode fazer pedidos mesquinhos diante de um Deus tão grande. Vir à presença do grande Deus é esperar que grandes coisas aconteçam. Leia Isaías 33:3. Se a capacidade de oração da igreja for limitada, ela somente pode restringir a manifestação do poder de Deus. Reconheçamos que o assunto dos vencedores ainda não foi completamente resolvido e Satanás ainda não foi lançado no fundo do abismo. Por amor do seu testemunho, portanto, Deus precisa de um vaso através do qual possa realizar todas as suas obras.
É necessário que a igreja ore insistentemente, sem esmorecer, a fim de manifestar Deus. E esse é o ministério da igreja. Imaginemos se Deus, visitando nossas reuniões de oração, pode confirmar que nossas igrejas realmente cumprem o ministério de oração entregue a elas. Precisamos ver que não é questão de frequência, é antes questão de peso. Se realmente vemos a responsabilidade de oração da igreja, não podemos deixar de confessar quão inadequada é nossa oração e como temos restringido e impedido Deus de realizar o que Ele deseja. A igreja tem falhado em seu ministério. Que situação lamentável! O fato de Deus ter uma igreja fiel ao seu ministério ou não depende da atuação do grupo de pessoas na presença dele, desqualificando-se ou tornando-se verdadeiros vasos na realização do seu propósito. Queremos assinalar que o que Deus procura é a fidelidade da igreja ao seu ministério. O ministério de oração da igreja não é algo comum ou que consiste de pequenas orações, mas do tipo que prepara o caminho de Deus. A iniciativa de fazer algo é primeiramente de Deus, mas a igreja prepara o caminho com oração de modo que ele possa ter uma estrada por onde passar. A igreja deveria ter orações grandes, orações tremendas e fortes. A oração não é assunto sem importância diante de Deus. Se a oração for sempre centralizada no eu, em problemas pessoais e em pequenos ganhos ou perdas, onde estará o meio pelo qual manifesta-se o eterno propósito de Deus? Precisamos ser empurrados às profundezas neste assunto da oração. Dois concordarem não é uma palavra superficial ou uma expressão leviana. Se não sabemos o que é o corpo de Cristo, nem permanecemos nesse fundamento, embora consigamos reunir 200 pessoas para orar, seremos ineficazes. Mas, de fato, se posicionamos nós mesmos como o corpo de Cristo, negando nossa carne e não pedindo por nós mesmos, mas rogando que a vontade de Deus seja feita na terra, veremos quão harmoniosa é a oração. De fato, aquilo por que oramos na terra será concedido pelo Pai que está no céu. Note que no versículo 18 há uma palavra muito preciosa: tudo. E no versículo 19 há também uma expressão igualmente preciosa: qualquer coisa. Tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. O Senhor mostra que na medida em que a terra ligar, o céu também ligará, e na medida em que a terra desligar, o céu também desligará. A medida da terra decide a medida do céu. Não deve haver medo de ter uma medida demasiadamente grande na terra, porque a medida no céu é sempre infinitamente maior do que a da terra e, portanto, não existe nenhuma chance de a medida terrena ultrapassar a celestial. O que o céu quer ligar invariavelmente é muito mais do que a terra deseja atar. E o que o céu deseja desligar sempre excede ao que a terra quer desatar. Tal ação de ligar e desligar está além da capacidade de qualquer pessoa. Só pode ser feita se dois concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, e então ser-lhe-ás concedida por meu Pai, que está nos céus. O poder de Deus é para sempre maior que o nosso. A água do reservatório da companhia indiscutivelmente tem mais volume do que o que sai de nossas torneiras. A água no poço é sempre mais abundante do que a água em nosso balde. O poder celeste jamais poderá ser medido pela visão terrestre.